Então vamos lá, minha gente. Como é de praxe, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho da nossa famigerada língua portuguesa. Na próxima aula, nós vamos ter, eu vou montar uma tabela de exercício para vocês só com figura de linguagem. Nós vamos resolver questão só de figura de linguagem, porque foram as únicas questões que a gente ainda não estudou, entendeu? E eu fiz questão de deixar essas questões mais para, fiz questão de deixar essas questões mais para frente, justamente, ó, uma figura de linguagem que eu acabei de usar. Mais para frente, porque já vai estar mais próximo da prova e elas são mais chatinhas de lembrar, questão de nome, tá bom? Então a gente vai pegar muito pesado nelas, Entendi, professor, tá certo. entendeu? Então, tá tudo certo aí, né? Estão vendo aí a folha? Sim, Ó, então vamos lá. Aqui, minha gente, nós temos a prova. Essa prova ela foi aplicada em julho desse ano, tá? Então são provas atualíssimas da banca Quadrix, prova de ensino superior, tá bom? E aqui foi do Conselho Regional de Psicologia. Essa daqui foi uma prova aplicada de modo especial para as nossas psicólogas, tá? Então, prova de nível superior. Vamos ver como é que tá, ó. Rapidamente. Hum, Ó, com relação à tipologia textual, a tipologia do texto e as ideias nele expressa, julgue os itens de 1 a 4. Tá vendo que nesses aqui, ó, de 1 a 4, a gente tem que ler o texto, certo? Eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente ganha tempo na resolução de prova. Aqui, ó, para você responder essas 4 questões. Opa, esqueci de mandar o link aqui para a colega, ó. Toda vez eu esqueço dela. Ela vai me bater. Ela vai me bater aqui, gente. Voltem um pouquinho, professor, para ela. Não, eu já. Ela já vai entrar. É a Maria. Gente boa pra caramba. Deixa eu mandar aqui a prova para ela. É para ela não se sentir excluída, né, gente? Então, só ela chegar aqui, só esperar ela chegar um pouquinho, que aí a gente. Professor, daqui a você vai dar quantas aulas dessa pra gente? Essa e mais uma, basicamente, né? Que já é a outra. A próxima aula já é de. Não, porque quinta-feira, esse horário das 18, é de texto, né? De redação. E na semana que vem, a não ser que vocês quiserem. Não, é porque esse horário é da Camila e da Ana. Aí, na quinta-feira, é redação. Aí, na terça-feira que vem, é gramática de Mais novo. um. Entendeu? Aí, na outra quinta, é gramática. Gramática não, assim, né? A gente fala gramática, mas é língua portuguesa, né? Que a gente tem que a gente Uhum. chama. É gramática por força do hábito. Tá bom? Então vamos lá, meu povo e minha pova. Ó, como eu estava falando, e agora eu vou reiterar aqui para vocês, é o seguinte: quando a gente se depara, agora vamos falar sobre técnica de prova, tá ok? Eu não estou vendo vocês agora. eu fechei a câmera porque minha internet está ruim. Não, não é isso não, é eu que é uma outra coisa aqui. Aqui. Mas você pode fechar, não tem problema não. Eu tô com A a câmera internet fechada aqui está que eu tô todo fraca. suado. Hã? A minha internet está fraquinha, né? Eu acho que pesa mais, né? Ainda mais que com a minha beleza, aí ela suga muito, entendeu, Ana? Aí por isso que eu fechei a. Ela tem que processar muito, entendeu? Por isso que eu fechei a câmera. Ah, tá. Aqui, ó. Né? Vai vendo. Agora, com relação à técnica de prova, brincadeiras à parte,
Vocês estão vendo que a gente tem aqui, ó, 4 questões que dizem respeito à interpretação, ao tipo do texto em si, né? Ao texto diretamente. A gente tem de 5 a 11, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 questões relacionadas a questões gramaticais. 7. Ixi, a gente tem aqui de 5 a 18, dá quantas? 13 questões. 14 questões. 13 ou 14? 5, é isso mesmo. 14 questões só referente a questões gramaticais. Então, por onde que a gente começaria a resolver a prova? A gente começaria a resolver a prova basicamente aqui, ó. Basicamente de trás para frente. Por quê, ó? Porque aqui você vai resolver. Deixa eu colocar aqui. Porque aqui você vai resolver o quê, ó? Você resolve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Basicamente, 14 questões vocês resolvem sem ler o texto na íntegra. Entendeu? Vamos fazer o teste aqui, ó, só para vocês terem noção de como se fosse o dia da prova. Então, eu vou pular essas 4 aqui, porque essas 4 requer uma leitura um pouco maior do texto, né? Às vezes nem precisa do texto na íntegra. Mas por que que nas aulas eu gosto de ler o texto com vocês? Para a gente ir discutindo as características do texto, os detalhes do texto, tá bom? Maria, tá ouvindo? Oi, boa noite, professor. Desculpa ter esquecido de mandar o, o link antes. Mas a gente começou Não agora, tem tá? problema, Tá? viu? Então, eu estou Você tá falando bem? aqui. Estamos ótimo, graças a Deus. Estamos aqui na correria, mas está indo bem. Tá Então, bom, eu obrigada. estava falando aqui, Maria, o seguinte, que técnica de como você resolver a prova de língua portuguesa. Nós temos aqui nessa prova, de modo especial, 20 questões, na verdade. As 2 últimas eu vou desprezar porque são questões de redação oficial e não vai cair na prova de vocês. Então, não, não tem porquê da gente ficar falando dessas questões, tá? Então, olha só. Mas nós temos 18 questões. Dessas 18 questões, apenas 4, essas aqui que estão em destaque na tela de vocês, dizem respeito ao texto ao texto na íntegra. Então, o que eu quero dizer? Que vocês podem tranquilamente pular o texto, pular essas questões e já ir direto a essas questões de cunho gramatical, entendeu? Porque aqui, ó, você só precisa voltar na linha tal, na linha tal, na linha tal, linha tal. Ele já está mostrando para onde que você tem que ir, entendeu? Então a gente tem que Entendi. ganhar tempo. E essas outras aqui, ó, a mesma coisa, tá ok? Então vamos começar aqui, ó, de trás para frente, basicamente, tá? Ó, nós vamos começar aqui de trás para frente, da questão 18 para trás, tá ok? Ó, Ok. questão 18. Ó, vamos ver o enunciado da questão. Ó. No que se refere à correção gramatical e à coerência das ideias do texto, ó, correção gramatical e coerência. Julgue os itens de 12 a 18, que consistem em propostas de substituição para vocábulos e trechos destacados do texto. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é a seguinte: todas as provas que a gente resolveu aqui têm questões assim. Então, tem questões assim, ó, isso aqui é fato. Todas as provas, todas. A gente não resolveu uma prova que não tivesse questão assim. Eu não sei se vocês perceberam também que quase a gente não viu questão de crase. Verdade. Entendeu? Ó? Então, crase, não que você tenha que desprezar, mas o que pesa muito aqui, ó, a gente tem 7 questões, 3, 6, 7 questões de conectivo, basicamente. O que são esses conectivos aqui, ó? Troca. Agora eu posso abrir minha câmera aqui, porque eu já estou mais seco. Tá quase derretendo aqui. Tô até com eu vim da academia,
Aí eu tomei banho rapidão, aí comi ainda coisa quente, aí o negócio foi fervendo aqui. Aí então, a gente tem 7 questões só de conectivos, de conjunções. Então, moral da história, de hoje até o dia da prova, o que eu sugiro a vocês? Peguem aquela tabela de conectivos, não aquela dos conectivos da redação propriamente dita que eu passei para vocês, mas teve uma que eu passei que é até do professor Elias Santana, não sei se vocês já viram. Eu acho que aquelas tabelas de conectivo que tem tem as orações coordenadas e as orações subordinadas, né? Tem os conectivos coordenados e os conectivos subordinados. Tem lá conectivo causal, proporcional, consecutivo, temporal, concessivo, entendeu? As Aqueles lá. conjunções, dá uma estudada nas conjunções, né, professor? Isso, naquela tabela das conjunções. Cara, você vai ver que aquilo ali vai ajudar muito, muito, viu? Professor, acho que eu não tenho. Você pode mandar para mim, por favor? Mando sim. É só eu achar Tá aqui, bom. porque eu não tenho Professor, aqui. manda para mim também, por favor. Tá, eu vou achar aqui, eu já vou. Eu tenho ela, eu tiro foto agora. Não, é melhor o arquivo. Pera aí, Melhor aqui. rapidinho. Você tem, Fabiano? Tenho. Envia para mim, por Uhum. favor. Com a marca do professor Alessandro Isso. Ribeiro. Espera aí, cara, rapidão. Eu vou tirar a foto, tá aqui na minha parede. Espera aí. Tá. Eu tô aqui pegando. Eu já tô baixando aqui também, que aí eu já mando para vocês. Já baixei aqui. Ó, mandei para Maria. Ok, Já professor, tenho, então obrigada. assim, Hã? eu tenho, tá bom? Você tem aí, né? Mas de qualquer forma, eu vou mandar para você de novo, só de pirraça. Só para você dizer que não. Esse aqui enche a memória do meu celular, né? É só para dizer que eu não mandei para você falar que eu não. Que eu Só tô te excluir, né? excluindo. É, que você tá, eu tô te excluindo. Obrigada, professor. Cadê? É ótimo mesmo, dá para pegar muitas coisas. Mandei para Carol aí também. Já condições integrantes. QC. QC. Essa daí, ó, já ajuda muito. Eu vou fazer. Era para eu criar vergonha na cara ter feito uma para mim também, mas a gente vai deixando para depois, para depois, para depois. É coisa Uhum. demais, né, professor? É. E hoje eu ainda tenho que terminar de escrever minhas redações. Ainda faltam 3 redações para bater minha meta de hoje. Para enviar para vocês ainda. Da lista lá, de quem pegou as redações prontas. Então, vamos lá. Professor, tá sem som para mim. Pra mim também. Oi, 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 oi. Pronto, agora Agora vai voltou. sim. É, né? Sim. Eu, hein? Então, olha só. Então, quando você se deparar com uma questão dessa, o que que a questão está querendo dizer? Eu posso trocar isso por isso? Posso trocar isso por isso? Isso por isso por isso? E assim por diante, tá bom? Agora vamos lá, ó. Questão 18. É envolvida, na linha 34, por são envolvidas, entendeu? Eu posso trocar? Ó, lembrando, ó, permanece a correção gramatical e a coerência das ideias do texto, ó, é envolvida por são envolvidas. Olhando assim, a olho nu, parece que não, não é? Porque, poxa, é envolvida, está no singular, e são envolvidas está no plural. É uma forma, Sim. né?
É uma mudança muito brusca. Mas vamos lá na linha 34 do texto, ó, aqui, ó. O especialista aponta que a maioria das situações de trabalho e da vida é envolvida por relacionamentos. Tá vendo esse aqui, ó? O que é envolvida por relacionamentos? Vamos entender o sujeito aqui, ó. É envolvida, ó, das situações, a maioria das situações de trabalho e da vida é envolvida por relacionamentos. O que é envolvida por relacionamentos? A maioria das situações de trabalho e da vida. Isso, então isso daí é o sujeito, concorda comigo? Só Sim. que, quando vocês imprimirem essa folhinha aí, vocês vão escrever um negócio chamado, vocês vão circular aí, ó, a maioria dá. Isso daí, a maioria dá, nós chamamos na gramática de sujeito partitivo. Entendeu? A maioria dá, grande parte, muitos, entendeu? Tem algumas partezinhas, algumas palavrinhas que a concordância ela é dupla, ou seja, ela tem uma vida dupla. Sujeito partitivo quer dizer o quê? Em partes eu posso, em ocasiões eu posso utilizar o singular e em ocasiões eu posso utilizar o plural. Por isso que essa questão de número 18, ó, isso daqui, ó, a maioria dá. No caso, a expressão natural é a maioria de, tá bom? Então eu quero que vocês escrevam aí, ó, sujeito partitivo. Tá bom? Sujeito partitivo. O sujeito partitivo, sacou? Sujeito partitivo. Ó, a maior parte, tal. A pesquisa mostra que a maior parte, metade, que mais aqui? É, beleza. Então, sujeito partitivo. Depois dei uma lida em sujeito partitivo, tá bom? Então, lá, ó, aqui, a questão de número 18 está certa, por quê? Isso daqui, ó, está relativo a sujeito partitivo. Então, tá certo. Agora, ó, questão de número 17. Na questão de número 17, nós temos a seguinte questão, o seguinte texto. Tem-se dado conta da, por, vem percebendo a, ó, tem-se dado conta da, ó, Maria, você tem, ó, se eu falo bem assim, ó, Maria, você tem se dado conta do tanto que você está aprendendo nos últimos dias? Entendeu? Ó? Esse é o sentido, ó. O que eu quero dizer com isso? Maria, você está percebendo, né? Ó, você está percebendo o tanto que você está aprendendo nesses últimos dias? É a mesma coisa. Maria, você tem se dado conta? Ou então, outra ocasião. Meu Deus, professor, eu não tinha me dado conta. O que quer dizer? Meu Deus, eu não tinha percebido, eu não estava percebendo, eu não vinha percebendo isso. Entendeu? Ó? Então, vamos lá para o texto. Ó. Tem se dado conta da, por, vem percebendo a. Ó. Linha 20. Essa linha aqui, ó. Tchum. Mas vamos olhar aqui um pouquinho antes, ó. Vamos começar aqui dessa linha aqui, ó. Do mesmo modo, na escola, prioriza-se a formação intelectual das crianças em detrimento do aspecto emocional. Felizmente, hoje em dia, algumas escolas têm se dado conta da importância da alfabetização. Olha aqui, ó. Tem se dado conta, ó. A maioria das escolas tem se dado conta. Ou seja, elas vêm, né, ó, elas vêm percebendo olha lá, ó, elas vêm percebendo a importância da alfabetização. Concorda comigo
que a ideia aqui colocada, a ideia apresentada na linha 20, nesse pequeno período que a gente está lendo, é de algo contínuo, é uma progressão. Ó, Sim. as escolas, algumas escolas têm se dado conta da importância. É a mesma coisa de eu falar. Algumas escolas vêm apresentando, né, ó, vêm se dando conta, né? Vem se dando conta? Não, vem percebendo, vem apresentando e vem percebendo a importância, ó. Eu venho apresentando a importância, é a mesma coisa de eu falar. É a mesma coisa de eu falar o que aí, minha gente? Deixa eu Vem só se abrir aqui. dando, Vem vem se se dando dando conta, conta, a mesma coisa que vem percebendo. vem percebendo a importância da alfabetização. Isso. Então, essa questão de número 17 é uma questão que Correto. certa. Tá vendo que essa substituição, isso daqui, ó, é uma questão realmente de sentido original, de coerência. Não altera a coerência. Tá bom? Quando a gente fala de coerência, a gente está falando de uma sequência lógica dos fatos. Mudou essa sequência lógica dos fatos? Por exemplo, ó, qual é a sequência lógica do sentido dos fatos da vida? O ser humano, Sim. ó, início, meio e fim, não é, ó? O ser humano nasce, o ser humano cresce, se desenvolve e vai se debilitando até chegar à morte, Bom, certo? Esse final de semana agora passou uma matéria de então a ciência está investindo mais de 2 bilhões de dólares, né? Cientistas estão investindo em mais de 2 bilhões de dólares na descoberta da longevidade, assim, ó, tipo, existem pessoas, igual o pai da Maria aí, né? Você falou que seu pai tem cento e quantos anos, Maria? 102 e 8 meses. 102 Meu anos. Deus, É, ó. que chique. O que que foi o objeto da matéria? Eles estão fazendo um estudo com um grupo de mais de 600 idosos que têm acima de 100 anos. Então, eles estão pegando porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Segundo pesquisas, quem está nascendo por agora, a expectativa de vida é ultrapassar os 100 anos. Nossa, Quem está nascendo agora. Então, por exemplo, a Catarina nasceu aqui agora. Se ela não desenvolver nenhuma doença, se alimentar bem, praticar atividade física, tal, não se envolver em nenhum acidente, a expectativa de vida dela é 100 anos. São 100 anos. Então, eles estão fazendo um estudo, tipo um mapeamento, se tem o que tem no DNA dessas pessoas que fazem com que elas vivam tanto. E pasmem vocês, a maioria dessas pessoas que têm mais de 100 anos não tem bons hábitos alimentares, são fumantes, são meio de coisa. Eles não têm uma alimentação tão boa, a maioria deles. Então, eles estão estudando justamente isso. Por que que essas pessoas que que têm esse estilo de vida estão envelhecendo tanto, né? Estão vivendo tanto, pessoas relativamente saudáveis não. Entendeu? é. Então, e o ano passado, se não me falha a memória, foi o ano passado ou foi 2020? Acho que foi 2020 ou foi 2019, agora eu esqueci. A expectativa de vida do brasileiro também aumentou. O brasileiro está vivendo mais. Eu vou escrever, inclusive, uma redação sobre isso, sobre a expectativa de Sobre vida. sobre a longevidade, né, professor? Isso, mas eu vou fazer, assim, eu não vou pecar por omissão, porque são assuntos da sociedade. Então, assim, É, lá no edital tem isso, sociedade. Então, eu não isso. posso negligenciar um assunto desse. Então, olha só, igual eu estava falando, a sequência da vida é o quê? Ser humano nasce, cresce, Cresce, se desenvolve, desenvolve. reproduz e morre. Essa é a sequência lógica da vida. A gente não consegue primeiro morrer para depois nascer, para depois reproduzir, para depois
regredir e voltar para o ventre da mãe da gente. Não tem como. Então, quando você altera isso, você altera o sentido, você altera a coerência da vida. Tá? Então, ó, a questão 18 certa e a questão 17 também está certa. Agora vamos para a questão de número 16. Ó, na vida pessoal e no ambiente de trabalho, na vida pessoal e no ambiente de trabalho, tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho. Cara, essa daqui tá na cara. Ó, na vida pessoal e no ambiente de trabalho, isso aqui não precisa nem voltar para o texto. É como se eu fosse assim, ó. Tanto na vida religiosa quanto na vida secular, as pessoas precisam cuidar da saúde corporal. E aí, certo ou errado? Ó, eu posso substituir isso daqui por isso daqui? É que, qual questão, professor? Estou meio perdida. A 16. Ah, Aqui, ó. 16. Eu Ah, posso tá. substituir isso daqui por isso daqui? Ó, na vida pessoal e no ambiente de trabalho, tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho. Posso fazer essa substituição? Pode, pode, Pode sim. pode, pode. Quer ver, ó? Vamos constatar lá no texto. Tá caindo muitas questões assim, né, Alessandra, na prova da Fabrício? Tá caindo não, tá despencando. É melhor do que crase, eu acho. Com certeza. É Na assim, verdade, as não provas deixa, são mais não de, flexíveis. isso não deixa de ser, Ana, uma matéria que você tem que decorar, principalmente essas daqui de cima, ó. Daqui a pouquinho vocês vão, essas aqui, ó, a 15, a 16, a 17, a 18, vocês vão mais pelo sentido, mais assim Essa daí, por instinto. essa daí tem um pouco de lógica, né? Isso, Tipo assim, você vai pelo instinto. Agora na 12, na 13 e na 14 é mais interpretação, né? não, aquela tabelinha dos conectivos mesmo. 12 na 13? Isso, a Ah, tá. 12, 13 e 14. Entendi. Ah, entendi. Não, a 1, a 2, a 3, a 4, que é mais a interpretação, né? Não, ó, a 1, a 2, a 3 e a 4, a gente pulou por quê? Eu estou E tira ela mostrando do texto. Uhum, isso, ó, porque eu sei. estou mostrando para vocês a lógica de resolução da questão da prova. A ideia é que vocês comecem de trás para frente. Por quê? Porque vocês vão começar com a questão mais. Vocês vão Praticamente tu resolver. já leu o texto, né? Hã? Já vai lendo o texto, porque já tem as linhas. Isso, você vai lendo o texto já por parte. Aí, quando Uhum. chegar na parte da prova, quando chegar nessas aqui, ó, de que depende do texto, só vai faltar isso. Então, você não vai perder muito tempo. Então, eu estou mostrando para vocês como ganhar tempo na prova de português. Entendeu? É começar de trás para frente. É começar, ó, literalmente, de trás para frente. Professor, só assim mudando um pouquinho, o que que você acha a gente fazer, por exemplo, eu sou assim, quando tem a prova de redação, eu geralmente faço a prova objetiva toda, quando eu vou para a redação, eu já estou nervosa, minha letra já não é bonita, aí minha letra fica muito, fica mais feia e trêmula. Eu acho que o que que você acha fazer primeiro a redação, depois ir para a prova objetiva? O que que você acha? É só Por uma... partes, Maria. Eu vou passar um roteiro para vocês, que aí eu vou passar um roteiro por escrito para vocês justamente para isso daí. Ah, Entendeu? eu fico na agonia, quando eu vou escrever a redação, minha letra já é feia, fica um garrancho que, meu Deus. Não, pode ficar tranquilo que eu vou passar um roteiro bonitinho para vocês, tá? Não se preocupe com isso. Então vamos lá para a questão. Lá para a linha de número 10.
Só para a gente tirar a prova dos 12, ó. O investimento nas relações interpessoais, na vida pessoal e no ambiente de trabalho inclui a aceitação das diferenças, respeito mútuo, habilidade de ouvir, empatia, cooperação. Ah, tá aqui, ó. Começa aqui. O investimento nas relações interpessoais, na vida pessoal e no ambiente de trabalho, ó, aí ele colocou na vida pessoal, ó, na vida pessoal e no ambiente de trabalho, ó, é bem aqui que ele quer que você mude, ó. Aí vamos mudar, ó. Use o investimento nas relações interpessoais, tanto, aí ele continua com a vírgula, tá, ó. Tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho, inclui a aceitação das diferenças. E aí, dá certo? Ó, o que que ele quer que você troque? Ele quer que você troque o seguinte, ó. Ele quer que você faça a seguinte adaptação. Ouça as minhas palavras. O investimento nas relações interpessoais, vírgula, tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho, inclui a aceitação das diferenças, blá, 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 blá. Eu posso fazer essa adaptação? Pode. Vida pessoal no ambiente de trabalho. Eu acho que pode, professor. Vocês acham? Tem certeza? Posso perguntar, como disse o Silvio Santos? Na vida pessoal e no ambiente de trabalho. Aí ele quer dizer, aí ele quer que faça a seguinte substituição, tanto na vida pessoal quanto no ambiente de trabalho. Sim. A pessoa inverteu, assim. Não, não inverteu, não. Tá na mesma sequência. Ele só colocou o tanto. Só mudou os Ele- conectivos. O ponto. Isso, ele só mudou basicamente os conectivos mesmo. Ele trocou Só os o na e o conectivos, no isso. por tanto e o quanto. Aham, sim. Não, o sentido dá o mesmo, a O mesma sentido coisa. dá o mesmo. Então, E a correção também, né? sim, não altera em nada. Então, aqui, ó, questão de número 16, certa resposta. Agora vamos para 15. De suma importância por sumariamente importante. Opa! Aqui, será que é a mesma coisa, meu povo e minha pova? Questão de número 15. Epa, epa! Ó, primeiro, não precisa nem a gente voltar lá para o texto. Não precisa nem voltar. Ó, uma questão de suma importância quer dizer o quê? Que é muito importante. Não é, ó? É muito importante isso daqui. Ó, meninas, é de suma importância que vocês prestem atenção na prova de vocês. Entendeu? Agora, se eu falar bem assim, ó, meninas, é sumariamente importante. O que que é uma coisa sumariamente? Primeiro, sumário, vamos pegar a interpretação de sumariamente. Sumariamente diz respeito a ocasiões, por partes. Você não vai se preocupar com o todo, você vai se preocupar com parte. Entendeu? Então não é tão importante. Sacou? E a outra é de suma importância, muito. Isso, ó. O outro não. Hã? Sumariamente é metade, não, né? Oi? Não tão, sumariamente não é tão importante como de suma importância. Isso, não dá essa intensidade. Sim. Entendeu? Ele é advérbio de considerar, advérbio de consideração. Ele considera importante. Entendeu? É essencial. Agora, de suma importância é porque é muito importante. Sacou? Então, essa é a lógica vamos dizer assim, ó, sumariamente, vem do adjetivo sumário. Né? Qual é ele é derivado de sumário, né? Do adjetivo sumário. Então, de sumariamente.
sumariamente, de modo substancial. Enfim, o que que eu quero mostrar para vocês? Que de suma importância não tem o mesmo sentido de sumariamente importante. Ah, não acredito uma coisa dessa. O que que foi, mulher? Todas as vezes. O que que aconteceu, Maria? 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 Deu problema com o celular da Maria. Então, olha lá. Vamos continuar. Então, a questão de número 15 é o quê? Certo ou errado? Errado. Se eu não posso substituir isso por isso, é uma questão errada. Então, a 14, ó. Diante das situações, questão de número 14. Diante das situações por ante as situações. Ó, ante as, ó, primeiro, essa aqui eu tenho uma questão de crase. Essa daqui, minha gente, eu já vou explicar logo para vocês. Essa substituição diante das situações e ante as situações estaria correto se não tivesse essa crase. Entendeu? Porque a construção de uma crase só se dá de duas formas. Primeiro, essa palavrinha aqui, ó, ante, ela pertence a qual classe gramatical? Ela é uma preposição, né, ó? A, ante, após, até. Olha aí, ó, quase a gente não usa essa preposição ante, né, ó? A, ante, após, até. É uma preposição, esse ante. E esse as aqui, minha gente, ó, ele é um artigo. Ante o quê? As situações. Certo? Beleza. Só que, para existir a crase, agora, ó, abram a mente de vocês aí, abram a cachola de vocês. Para existir uma crase, você só pode utilizar a preposição a com o artigo a. E aqui, eu tenho a preposição a, minha gente? Não. Eu só tenho a preposição ante. No máximo, eu poderia utilizar uma outra preposição para pedir uma crase. E ainda seria facultativa. Qual é essa preposição? Até. Por exemplo, se eu falo assim, meninas, a aula vai até às 19h15. Quando eu falo até às 19h15, esse às, ele pode ou não receber crase. É uma situação facultativa. É uma das 3 situações facultativas. Só existem 3 formas facultativas de se usar crase. O que quer dizer facultativa, Alessandro? Eu uso ou não uso. É arbitrário. Eu posso... como é que eu posso dizer? É a minha escolha. Eu uso se eu quiser. Se eu não quiser, eu não uso. Entendeu? Então, ó, ante as situações, está errado por conta dessa crase. Tá bom? Por isso que essa questão está errada. Mas, se não tivesse essa crasezinha aqui, ó, estaria correto. Tá bom? Agora, a questão de número 13. Questão de número 13, ó. Quando, à medida que... Vamos lá para o texto, ó. Eu posso substituir... Entenderam, gente, a número 14? Por que que ela está errada? Aham. Entendeu, né, gente? Pelo amor de Deus, não erra isso, gente. Por favor, gente. Por favor, não erra isso, é tão fácil. Se não tivesse essa preposição aqui, até que vocês poderiam se embananar mais. Mas, por ter essa preposição aqui, é inadmissível vocês errarem essa crase. Entendeu? Eu dou um croque na cabeça de vocês, vocês erraram isso aqui. Eu vou à casa de cada uma de vocês,
A Ana vai ser a primeira que mora aqui perto. Vou botar água oxigenada dentro dos seus produtos lá, escondido. Aí, quando você estiver fazendo o procedimento no cabelo das clientes, oxi, estão mudando as cores da mulher. Maldade, né, Ana? Né? Então, vamos lá. Processo, processo. Eu vou fazer escondido. Eu tenho câmeras, viu? Professor, É, as duas últimas, qual é mesmo? Certo ou errada? A 17 e 18, que eu estava sem internet, por a favor. 17 e a 18 são certas. Ah, certo. Tá bom, A obrigada. 16, 17 e 18 é certa. A Tá. 15, errada. 14, errada. E a 13 agora, ó. Quando eu posso trocar por à medida que? Lembrando que essa expressão aqui, ó, ela... Quando temporal periódica. Oi? Quando é temporal periódica, a medida que é proporcional. Pode trocar? Eu não entendi, perdão. O que você falou aí? Pode trocar o quando ela é temporal ou periódica. E a medida que ela é proporcional. Então, ó, esse periódico aí, ó, vamos lá, ó. Vamos lá na questão. Vamos lá na questão lá, ó. Mas à medida que... Dá uma olhadinha se ela só está na proporcional. Resolveu, Maria? Pode ficar tranquila que a Ai, aula... professor, mais uma agonia, eu resolvi. Relaxa, que a aula está sendo gravada, que você vai ver tudo direitinho que você perdeu, tá? Tá bom, obrigada, professor. Todas as Nada. vezes é ladainha. É Ah, para me lá. deixar mais nervosa no dia da prova. No dia da prova você não vai poder usar celular, então você não vai ficar tão nervosa assim, não. Relaxa, Tá bom, tá tá, bom? tá Então, bom. olha lá na linha de número 6, tá? Na linha de número 6, vamos ver, ó, o quando por à medida que. Bem aqui, ó. Vamos colocar aqui nessas raras, vamos começar aqui de raras, ó. Raras são as oportunidades de disponibilização de espaço coletivo de discussão do aspecto interpessoal no ambiente de trabalho. E, quando isso ocorre, o trabalho fica menos árduo. Entendeu? Ó, aqui, ó, eu quero dizer, eu quero, ó, a banca, o examinador perguntou assim para você, eu posso trocar esse quando por à medida que, ó, à medida que ela vai ser, é um conectivo, hã? À medida que é um conectivo de proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Vamos dizer o seguinte, se eu trabalho mais, ó, pela lógica, tá? Se eu trabalho mais, eu ganho mais. Então eu posso falar bem assim, ó, à medida que eu trabalho mais, eu ganho mais. Então, estão percebendo a ideia de proporção? Ó? À medida que vocês estudam mais, vocês aprendem mais. Mas, Essa é a lógica de proporção. Então, uma coisa depende da outra, saca? Para uma coisa acontecer, a outra também vai acontecendo proporcionalmente, certo? Por isso que a medida que é uma proporção. E esse quando, ó, eu posso... Imagine essa situação, ó. Quando eu estudo mais, eu aprendo mais. Quando eu como mais, eu fico mais satisfeito ainda. Perdão, quando eu como muito, eu fico muito empanturrado. Quando eu durmo muito, eu fico mais descansado. Tá vendo esse quando? Ele também nos dá uma ideia de proporção? sim, Por sim. por mais que a natureza dele seja uma natureza temporal, tá bom? É mais comum o quando ser empregado em circunstâncias de tempo, igual a Fabiana respondeu aí. Porém, nessas circunstâncias aqui do texto, vamos analisar, ó, veja se não está uma ideia de proporção. Ó. Uma coisa acontece e depois a outra também acontece por conta dessa coisa, dessa primeira coisa que aconteceu. Ó, vou começar do raras ali. Ó.
raras são as oportunidades, raras são as oportunidades de disponibilização de espaço coletivo de discussão do aspecto intelectual no ambiente de trabalho. Quando isso ocorre, o trabalho fica menos árduo. Então, assim, à medida que isso aqui ocorre, o ambiente fica menos, vamos dizer assim, menos árduo. Então, está dando uma ideia de proporção. Por isso que essa questão de número 3, por isso que essa substituição do quando por a medida que está correta. Tá dando ideia de quantidade, né? De proporção. De proporção, assim, quando isso acontece, isso aqui também acontece, vamos dizer assim, quando a Ana amanhece disposta, ela acorda antes das 10. E... Essa Ana... Só uma professora que acorda, Não acorda é? às 6 horas da manhã, professor. Não é? Entendeu? Então, eu falo o seguinte, quando eu estou mais disposto, eu acordo mais cedo. À medida que eu estou mais disposto, eu acordo mais cedo. Tá vendo a ideia? Então, o quando ele também tem essa função de proporção. Logo, eu posso dizer que a questão de número 13 é uma questão correta. Viu? Sim. Questão de número 12. Podem comprometer a, né, podem comprometer a, eu posso substituir por a redução da. Vamos lá na questão de número 12, né, podem comprometer a, eu posso trocar sem comprometer o sentido, né, sem comprometer a coerência e a correção gramatical por a redução da. Vamos lá na linha, lá no... Podem comprometer ou a redução da. Vamos ver lá no texto, na linha 4. Linha 4 é essa daqui, ó. Tchum. Vamos começar daqui, tais dificuldades, tá? Tais dificuldades contribuem enormemente para a insatisfação no trabalho, o adoecimento, o adoecimento, o absenteísmo e podem comprometer a produtividade. O que quer dizer isso daqui, O que podem comprometer? O que quer dizer pode comprometer? Se eu falo bem assim, se o nome da minha esposa é Gabriela, né, se a Gabriela, por um acaso, me vir, vir, no sentido de ver, se a Gabriela me vir me engraçando com outra mulher, pode comprometer a nossa relação. O que quer dizer isso? Pode desgastar, né? Pode desgastar, pode reduzir, vamos dizer assim, a confiança. Quando eu falo pode desgastar a relação, quer dizer que ela pode reduzir a confiança que ela tem em mim. Então, essa troca de podem comprometer, será que a gente consegue fazer uma adaptação de a redução da? Se liga, vamos fazer aqui, vamos colocar a redução da. Tais dificuldades contribuem enormemente para a redução da produtividade. Porque, olha só, o que eu quero que vocês entendam? 1, 2, 3, 4. São 4 itens de contribuição. Não, são 3 itens de contribuição. Entendeu? Contribui com isso, com isso, com isso. E também compromete com isso. Se compromete com isso. Então, essa ideia aqui, podem reduzir a
Ó, meu Deus. Podem reduzir, ó. Meu Deus. E podem reduzir, né, ó. Contribui enormemente para a redução da produtividade. A gente tem que tirar isso aqui, ó. Podem comprometer, né? Tem que fazer essa troca aqui, ó. Tira isso daqui e coloca. Contribui enormemente para a redução. É porque aqui, ó, para você entender melhor essa questão, você precisa fazer como se fosse isso aqui, ó. Imagine que eu estou tirando tudo isso daqui, ó. Tá vendo essa parte que eu destaquei aí? Coloquem aí a redução da. Ó, começa ali, ó, tais dificuldades. Lê aí em voz alta. Tais dificuldades, vai. Tais dificuldades contribuem enormemente para a satisfação do trabalho. Não. Troca pelo... Não? Não, troca por a tira tudo isso que eu destaquei e só coloca assim, ó, a redução da. Contribui enormemente. Não, vocês vão ler. Deixa eu ler, porque vocês entenderam o Tá. que eu falei, ó. Tais dificuldades. Eu vou excluir da minha leitura essa parte que eu destaquei aqui. Excluir quer dizer que eu não vou ler, eu vou suprimir isso daqui, ó. E vou trocar pela palavra a redução da. Ó, tais dificuldades contribuem enormemente para a redução da produtividade. Certo ou errado? Não deu a mesma coisa? Não deu o mesmo sentido? Sim. Entendeu? Resumiu, né? Isso. Resumiu. Então, ó, isso é uma estratégia de resolução de questão. Então, vocês viram que, ó, então essa troca aqui, ó, pode ou não pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Então, aqui, ó, vocês viram que a gente resolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões sem precisar ler o texto na íntegra. A gente só foi até as partezinhas específicas. Então, agora, ó, vamos resolver essa questão de número 11. Ó. Questão de número 11. Deixa eu botar aqui para cima. Então, tem aqui, ó, questão de número 11. Prioriza-se a flexão. Ó, prioriza-se. Prioriza-se, minha gente. A flexão verbal na terceira pessoa do singular e o emprego da partícula ser indicam que o sujeito da oração é indeterminado. Vamos lá, né? A gente só pode falar que o sujeito é indeterminado. O que é sujeito indeterminado, minha gente? Sujeito indeterminado é aquele que você não consegue identificar. Você não sabe dizer se é homem, você não sabe dizer se é mulher. Oi? Não sabemos quem é, né? Você sabe que existe. É Não como se eu sabe quem tivesse. Ó, você chega ali ó, alguém toca a campainha na sua da sua casa, né? Aí você vai lá no portão para ver o que aconteceu. Aí o vizinho vem e fala bem assim: alguém apertou sua campainha aí. Aí você, sim, mas quem? Eu não sei, alguém apertou. Tá vendo que esse alguém existe, só que a gente não sabe quem é. Isso é uma ideia de sujeito indeterminado. O sujeito... Oi? Esse sujeito indeterminado é só quando tem essa partícula C? Não necessariamente. A partícula C também, ela é um elemento que deixa, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, né? A partícula C, ela vai ter duas funções. Ela pode ser a voz passiva, ela pode ser empregada, né, na voz passiva, assim como ela pode ser empregada como índice de indeterminação do sujeito. É isso daqui que ele quer te induzir a pensar, de índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver se é isso que está lá no texto, ó. Linha 19. Ó, bem aqui, ó.
Mas vamos ver do início aqui, ó. Do mesmo modo, na escala ou na escola, prioriza-se a informação intelectual das crianças. Não preciso nem eu terminar de ler. Aqui, ó, a gente está falando de uma voz passiva, entendeu? Se eu perguntar para vocês assim, ó, o que que se prioriza? A formação intelectual das crianças. Criança. A formação intelectual das crianças. Então, eu tenho um sujeito indeterminado aqui? Não. Não, Você não consegue identificar, você ainda sabe muito bem quem é, ó. Eu pergunto bem assim, eu falo bem assim, prioriza-se a formação intelectual das crianças. O que que se prioriza na escola? a formação intelectual das crianças. E eu ainda posso ir além, em detrimento do aspecto emocional. Tá vendo, então, que essa questão é uma questão errada, porque aqui, ó, eu não deixei o sujeito indeterminado. Sim, é errado. Então, essa questão aqui está errada. Ó, mas até aqui, ó, até aqui tá certo. Entendeu? Até aqui tá certinho, ó. Prioriza-se a flexão verbal na terceira pessoa do singular, né? A flexão verbal na terceira pessoa do singular. Realmente, a flexão verbal do verbo está na terceira pessoa, ele está empregado na terceira pessoa do singular. Prioriza-se ela, né? Ó, prioriza-se ela. Ela quem? A formação intelectual dos alunos. Entendeu? Esse aqui, ó, pode ser substituído por ela, ó. Prioriza, ó, isso daqui, ó, a formação, ó. Eu posso ou não substituir essa expressão que está destacada aqui por ela? Prioriza-se ela em detrimento do aspecto emocional. É lógico que você vai querer saber o que que é ela. Ela quem? Né, ó, a formação intelectual das crianças. Tá? Então aqui, ó, é uma questão errada. Agora vamos para a questão de número 10, ó. Estariam preservados os sentidos e a correção gramatical do texto caso se suprimisse. O que que é suprimir? Retirar a vírgula empregada após famílias. Olha só, minha gente. A tendência, né, ó, a gente tá falando, quando a gente fala de retirada de vírgula, a tendência é que você altere o sentido original. A tendência. Tá bom? E também a tendência é que você preserve a correção gramatical. É muito raro você tirar uma vírgula e você alterar a correção gramatical. Mas não é tão raro assim você tirar uma vírgula e preservar o sentido. Tá? Então, possivelmente essa questão aqui pode ser que esteja errada. Vamos ver se ela realmente está errada? Tem que tirar a vírgula em família, após a palavra famílias na linha 16, ó. Entretanto, ó, vamos começar aqui, ó. Entretanto, o aspecto emocional do ser humano tem sido negligenciado através dos tempos, a começar pelas famílias, que, em geral, então assim, ó, se eu tiro, ó, aqui, ó, minha gente, ó, esse que aqui, ó, ele é o quê? Uma conjunção integral ou ele é um pronome relativo? Pronome relativo. Olha, gente, a Maria tá afinada, bichinha. Por que que é pronome relativo? Bichinha tá toda. Foi na Peraí, lata. tá pela família, em geral. Ixi, agora por que que ele é pronome relativo? Fala bem Isso assim, foi um aqui ele é chute bem pronome dado, né, professor? relativo. Isso que eu chamo Ah, de chute consciente, viu? Um chute assim certeiro. Foi um chute precisa certeiro. precisa chutar desse jeito na prova, né, professor? Não é? Então, minha gente, olha só. Esse que é um pronome relativo.
Por quê, ó? Ele está se referindo à palavra famílias. Famílias está no plural. Então, eu poderia substituir esse que por as quais, ó. A começar pelas famílias, as quais, em geral, não se preocupam. O que confundiu a cabeça de vocês é esse em geral aqui, ó. Imagine que não tivesse esse em geral aqui, ó. Tira essa vírgula de cá e essa vírgula de cá. Imagine que o que confundiu a cabeça de vocês foi isso aí. Então, só se preocupe com esse que e com essa vírgulazinha aqui, ó. Ele está querendo dizer o seguinte: se eu tiro essa vírgula daqui, eu altero o sentido? Altera, minha gente, porque é o seguinte, ó. Se esse que, ele é um pronome, ó, anota e grave isso no cérebro de vocês, tatue isso no cérebro de vocês, ó. Quando o que iniciar uma oração subordinada adjetiva, ele vai iniciar ele vai ter duas possibilidades, só duas. Ou ele vai ser restritivo, ou ele vai ser explicativo. Concorda comigo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Explicação é uma coisa, restrição é outra coisa, são outros 500. Qual é a diferença de um para outro? A explicativa, você tem vírgula, que no caso é esse daí, ó. Tem uma vírgula. Se você tira a vírgula, se torna restritivo. Então, eu tenho o sentido de explicação, por outro lado, eu tenho o sentido de restrição. Cada um tem um sentido diferente, minha gente. Então, se eu tiro essa vírgula, é lógico que eu vou alterar o sentido. Eu Nesse não... caso, Hã? o que está sendo explicativo? O que está sendo explicativo por Porque conta ele está dessa... entre duas vírgulas, né? Mas assim, essa vírgula aqui você despreza. Essa vírgula só está aqui por conta do em geral. Ah, Tá bom? Por isso que eu falei aqui, ó, despreze isso daqui. O que você precisa levar em consideração é só essa vírgula aqui, ó. Que é a vírgula que a questão está até levantando. Entendeu? Oi. sim, então, vamos ouvir. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, é uma questão que está o quê? Errada. Porque ela não está totalmente errada, minha gente, ó. Ela só está errada até aqui, ó. Se tivesse assim, ó, alteraria o sentido, mas preservaria a correção gramatical, aí sim estaria certo. Tá ok? Então, agora vamos para a questão de número 9 e a gente encerra. Ó, tá vendo, ó, o tanto de questão que a gente já resolveu sem ir para o texto? Como é que flui mais rápido? Muito mais. Se eu não tivesse explicando tal aqui, parte por parte, eu já tinha terminado essas 5. Só que eu tenho que ficar indo e voltando e tentar fazer com que a questão fique mais claro possível para vocês. Vamos para a questão de número 9. Ó, lê aí para nós, por favor, alguém. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal envolve, linha 13, estivesse flexionada na terceira pessoa do plural, para concordar com todos os núcleos do sujeito da oração que é composto. A busca de autoconhecimento e ampliação da consciência dos próprios sentimentos, pensamentos e emoções, linha 13 e 14. Ixi, essa é bem grande, né, professor? Né? Nossa, essas provas de português, os textos são enormes. Ó, então vamos lá. 13 e 14, linha 13 e 14. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal envolve estivesse flexionada, ou seja, se ela fosse, né, ó, se ela fosse alterada
para a terceira pessoa do plural. No caso, envolvem. Para concordar com todos os núcleos do sujeito da oração, que é composto a busca de autoconhecimento e a ampliação da consciência dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, pensamentos e emoções. Ó, aqui não precisa nem voltar pro... Mas Pro vamos texto. lá, pro texto. Mas eu já sei até o que eu posso falar para vocês, ó. Linha 13 e linha 14, né? Vamos lá. Envolve por envolvem. Com... Aqui, ó. Aprender a relacionar-se consigo mesmo envolve a busca do autoconhecimento e a ampliação dos próprios sentimentos. Agora, a questão é, o que que o... Peraí, ó. Aprender a relacionar-se consigo mesmo envolve. Envolve o quê? Isso. A busca de autoconhecimento. Entendeu? Ó? Na verdade, aqui, ó, esse envolve, ele diz respeito a aprender a relacionar-se consigo mesmo. Entendeu? Ó? Aprender a relacionar-se consigo mesmo envolve isso. Não é envolvem, é envolve. Aqui não é permitida essa flexão. Ó. Tá entendendo aqui a lógica? Ó? Aprender a relacionar. O que que... Ó, esse envolve está relacionado ao quê? A relacionar-se consigo mesmo, ó, a aprender. Aqui a gente pode falar que é um sujeito oracional. Ó. Ó, aprender a relacionar-se consigo mesmo envolve isso. Então, é como se eu estivesse colocando, ó, tá vendo essa parte que eu destaquei aqui? Sim. Coloque aí na mente de vocês a palavra isso. Isso. A palavra isso. Então, ó, aí vocês vão falar bem assim, ó. Aprender a relacionar-se consigo mesmo envolve isso. Então, Professor, aqui... poderia... Deixa, eu tô ver se esse meu raciocínio está certo. Porque envolvem, porque aprender está no singular e envolve também. Se fosse aprender, porque se fosse envolvem, teria que o verbo estar no plural. Pode ser assim também? Aprenderem. Poderia? Ou Envolve, não? como é que é? Fala de novo. Porque, por exemplo, aprender e envolve. Se fosse envolvem, ficaria no plural, não era? Não seria? Envolvem. Começa do início lá, a sua reflexão, vai. Ó, aprender a relacionar-se consigo mesmo, envolvem. Aí, se ficasse assim, ó, aprender, se ficasse o verbo no plural, aí seria envolvem, né? Poderia ser Isso. também assim? Pode? É isso que a questão está te perguntando, se pode ou não. Sim. É isso que a questão te... Aí não pode porque não concorda né, com o a sujeito. palavra Que o envolve. sujeito, ó, na verdade, ó, o sujeito, o verbo, perdão, ele combina Sim, com o sujeito. sim, pronto. Tá entendendo? E daqui para frente é objeto. Entendeu? Entendi. Para concordar, tinha que mudar a oração toda, né? Tinha que mudar daqui para trás. Sim. Sim. Então, Isso. Entendeu? Ó, plural para poder concordar com o plural. Né? isso. Então, essa é uma Não está questão, errado. essa é uma questão errada. Meu povo e minha pova. Ó, anotem aí o gabarito da 8765431.
Anotem aí, por gentileza. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anota aí. sim. Hum. Ó, questão 1, certo? Questão 2, errado. Questão 3, certo? Questão 4, errado. Né? Questão 5, certo? Questão 6, certo? Questão 7, o que vocês acham? Chuta aí. Quem dá mais, quem dá menos? Então, certo? Certo. O que você acha, Ana? Chuta aí, Ana. Vamos ver se ia chutar Eu certo. não tomei bem a questão, eu não vou chutar, não. Não, mas chuta, é no chutômetro. Vai, Ah, chuta aí. não. É sem graça, tem que ter pelo menos o que está escrito, né? Ah, errado. E questão 8, certo. Nossa, essa foi uma Professor, sequência. você tá com as outras aí? Dos conhecimentos básicos de informática? Depois pode passar para gente? Posso, já passo logo agora, logo que é para não. 31 a 30, a 40. Já passo logo agora, que é para não ter. Uhum. E tem de a 56 a 70. Tá falando do Zelda, China, É melhor mandar Pronto, pelo zap, né? atualidades. Você já vai cair pra mandei. gente. Ah, obrigada, pessoal. Vai ajudar muito. Cadê aqui? Ajuda bastante a gente aqui. Mandei já para vocês aí. Professor, essa prova foi de quando? De Mês qual de julho. concurso? Foi mês de julho agora. Não, julho não. Se não foi julho, foi agosto. Não tem nem 2 meses essa prova aqui. Ela é do Hum. Conselho Regional de Psicologia. É do Ah, cargo de psicóloga fiscal. ah. Foi agora do mês de julho? Se não foi julho, foi agosto. Ah, Foi bem recente essa prova aqui. As provas que a gente está resolvendo é de agora, não tem nem 5 meses. A mais velha tem 3 meses. e qual foi o tema dessa redação, dessa prova? Deixa eu ver se ela teve redação. Nem sei se ela tem. Não teve redação, não. Teve redação, não? Não. Bom, pelo menos nesse cargo aqui, não. Hum. Assim. Aí a próxima aula, minha gente, o que que a gente vai fazer? Eu vou ler, eu peço que vocês leiam esse texto aí já, viu? Já leiam Hum. esse texto e na próxima aula a gente já resolve rapidamente as questões, entendeu? Porque eu quero passar para vocês uma tabela de exercícios de figura de linguagem, para a gente encerrar com chave de ouro falando sobre figura de linguagem, tá bom? Ok. Beleza, então aparece aí, Fabiana, Ana Lúcia e Carol, para a gente tirar nosso print. Ai, deixa eu arrumar meu cabelo, né? Gente do céu, essas mulheres. Olha a cara Cabelo. da Fabiana. A Carol tava dormindo. Oxe, Carol, você vai sair, é? Tá Deixa eu toda arrumar meu chique. cabelo. A mulher tá toda aí, ó, trabalhada no penteado, né, Ana? Olha lá. Trabalhada na beleza, né? Cadê o Ana? Nem tô vendo não. Poxa, a Ana aqui, ué. Tem 2 anos, Ana Carolina, né? É, a Ana Ana Carol? Carolina. Ó a Ah, Carol aqui. A minha câmera quer desligar o tempo todo agora. Então, vamos lá, vamos fazer a pose assim, ó. Vamos fazer o V da Vitória. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Aí, deixa eu ver se pegou. Ah, gente, hoje é aniversário da Fabiana.
Fabiana aí, parabéns. ó. Obrigada. Fabiana aqui, Feliz ó. aniversário. Fabiana Só tá tô- fazendo 19 anos, gente. Isso não. Vocês não. Tá de Hollywood, Fabiano. É a novinha. É. Tá Olha bonito. para Fabiana aí, gente. Vamos ver. Não vale a Carol. Quantos anos vocês acham que a Fabiana tá fazendo hoje? Não sabia. Não sei. 28. 28. Quantos anos Mais vocês um. acham? Quantos anos Mais vocês um. acham? Fala aí, Ana. O que você acha? Chuta aí. Quantos anos? Hã? É de 35. 28 a 29 mesmo, por aí. De 18 a Não, 29? Não, de 28 a 29. E você, Maria, o que você acha? Eu acho que ela tem 35. mais. Sério? Muito É, mais. tá fazendo o quê? 40, né, Fabiana? 40. Sério? 40. Ó, a Fabiana quarentou. Parabéns. 40. Parece. Obrigada. Ai, Mas não parece mesmo, não. Não é verdade? 40 anos, Fabiano. Não parece, não. 40 anos. Maria, ainda sou mais velha ainda. Mostra. Ei, deixa abaixo. Deixa Abaixa a abaixo, né? cara.